No ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas Brindes e Sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Agora sim, muito bem, estamos começando a mais esta edição do Momento do Esporte nesta sexta-feira, hoje 27 de outubro de 2023, sextou, hein, minha gente? Mais um final de semana chegando com muitas atrações do mundo esportivo e, é claro, a gente vai destacar aqui em mais esta edição super especial para você que sempre nos acompanha, tanto pelas emissoras quanto pelas nossas redes sociais. É sempre muito gratificante ter a sua agradabilíssima companhia aqui conosco em mais essa hora de programação pelas emissoras e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que você que ainda não é inscrito em nossos canais no YouTube, tá esperando o quê? Por favor, inscrevam-se, ativem os sininhos de notificações, deem aquele like, aquele joinha, porque isso, ó, aqui, ao vivo é assim mesmo, hein? Isso é super importante pra gente, pra todo o conteúdo que a gente publica por aqui. Curtam e compartilhem a nossa página, sigam-nos através das nossas redes sociais e interajam com a nossa programação, curtindo a nossa hashtag Momento do Esporte e também através, sabe do que, minha gente? Do nosso número de WhatsApp, DDD 21 96507 8236. Deixa eu afastar aqui um pouco mais pra cá. DDD 21 96507 8236. DDD 21 96507 8236 é o telefone que você liga, participa, deixa o seu alô, o seu recado, interage conosco com a nossa programação, enfim, uma série de canais de comunicação, né, que você tem a oportunidade de interagir conosco. Muito bem, vamos para o nosso primeiro destaque do nosso programa. Agora programa Momento do Esporte pelas emissoras e também pelas redes sociais. E hoje a gente fala de futebol, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro ontem à noite, nas duas partidas disputadas, que ainda não foram as partidas finais desta rodada. A gente sempre lembra que o jogo entre Fortaleza e Botafogo, por uma decisão da CBF, teve que ser adiado, porque o Fortaleza está envolvido na decisão da Copa Sul-Americana. O Leão do Pici entra em campo amanhã para decidir a Copa Sul-Americana, mas isso é destaque para daqui a pouquinho. A gente também vai falar desse jogo e vamos destacar esta partida. Bom, ontem em São Januário, olha, o Vasco ligou o sinal de alerta, hein? O Cruz Maltino acabou derrotado em casa pela equipe do Internacional por 2-1, os gols do Colorado marcados por Maurício e pelo equatoriano Ener Valência, e Alex Teixeira descontou para o Vasco, que com o resultado o time de Ramon Dias permanece na zona do rebaixamento, na 18ª colocação com apenas 30 pontos, fazendo as contas matemáticas para tentar escapar dessa incômoda situação. Realmente um momento muito ruim vivido por uma equipe que é gerida por uma SAF, né? A 777 Partners. Olha, acúmulo de resultados negativos. O Vasco, que vinha de uma derrota no clássico do último domingo para o arquirrival Flamengo por 1-0 no Maracanã, numa partida em que o Cruz Maltino até fez um bom jogo, né? Mas ontem não surtiu efeito mais uma vez o esquema montado pelo treinador argentino Ramon Dias, e mais uma derrota na conta do Gigante da Colina, né? E
o Vasco agora o Vasco permaneceu na 18ª colocação com 30 pontos, um ponto a menos que o Goiás, que é o primeiro na zona de rebaixamento, né? O Goiás que também não teve uma boa performance e acabou se complicando na tabela de classificação. E enfim, este é o panorama, né? O Vasco agora fazendo as contas para tentar sair desta incômoda situação, que realmente é uma situação muito incômoda para o Cruz Maltino. 2-1 em casa, olha, ninguém contava, a torcida compareceu, empurrou o time, mas não foi o suficiente para que o Cruz Maltino saísse com um bom resultado, né? Já na outra partida, o Santos conquistou um importante resultado ao bater a equipe do Coritiba por 2-1. Os gols do Peixe marcados por Matheus Bianchi contra e também por Marcos Leonardo. Robson marcou o único gol do Coxa, cobrando pênalti. E um resultado importante para o Santos, que também está pressionadíssimo, minha gente. O Santos na zona do rebaixamento, entrou essa rodada na zona do rebaixamento, né? O Santos que terá o clássico diante do Corinthians, final de semana na Neoquímica Arena. Deu uma respirada, foi aos 33 pontos e agora ocupa a 16ª colocação, a 2 do Goiás, que é a primeira equipe agora dentro da zona do rebaixamento. Então, esta é a situação, né? Grandes equipes lutando para deixar esta incômoda zona da degola e, enfim, é o retrospecto até aqui de grandes equipes gigantes do futebol brasileiro agonizando na tabela de classificação do Brasileirão deste ano. E a 30ª rodada já terá jogos amanhã, né? Aliás, hoje já teve uma partida, né? Teria uma partida disputada hoje, mais um jogo que foi adiado, o jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro, que pela tabela do Brasileirão estaria marcado para hoje às 4 da tarde. Essa partida foi adiada. Quem também jogaria neste final de semana seria o Flamengo. O Flamengo também teve a sua partida adiada, porque o rubro-negro carioca não abriu mão de jogar no Maracanã, e o Maracanã já está entregue para a Conmebol, para a grande decisão, próximo sábado, sem ser amanhã, há uma semana, dia 4, entre Fluminense e Boca Juniors da Argentina. Então, a 30ª rodada começa amanhã, às 19 horas, com o jogo entre América Mineiro e Grêmio, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Também amanhã, no mesmo horário, teremos Palmeiras e Bahia no Allianz Parque. O Verdão realmente vivendo um bom momento, se reencontrando com as vitórias, principalmente depois de aplicar uma goleada impiedosa sobre o São Paulo no último meio de semana, jogando no mesmo Allianz Parque. Também amanhã, às 21 horas, teremos Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentando na Arena do Grêmio, ou melhor, na Arena do Galo, em Belo Horizonte. Já no domingo, às 4 da tarde, na Liga Arena, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebe o São Paulo. No mesmo horário, no estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás recebe o Vasco da Gama. E aí, uma luta diretaça pela sobrevivência, digamos assim, não é? Porque as duas equipes estão ali separadas por um ponto, mas estão na zona do rebaixamento. O Goiás na 17ª colocação com 31 e o Vasco na 18ª com 30. Então esse jogo é um tiro de misericórdia, principalmente para o Vasco da Gama.
Também no domingo, já às 18h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional recebe o Coritiba. Coritiba, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. A perspectiva de o Internacional é favorito para este confronto. Também às 18h30 do domingo, da Neoquímica Arena, em São Paulo, clássico Corinthians e Santos. O Santos lutando pela sobrevivência, o Corinthians que bateu o Cuiabá meio de semana lá na Arena Pantanal, em Mato Grosso, ocupa a 14ª colocação com 36 pontos. Uma vitória do Peixe pode, de repente, por critérios de desempate, superar o Timão, mas os comandados de Mano Menezes vão em busca de mais um bom resultado. Às 20 horas também do domingo, teremos Botafogo, o líder Botafogo, recebendo a equipe do Cuiabá, jogo às 20 horas no Newton Santos, no Rio de Janeiro. E a classificação do Campeonato Brasileiro é a seguinte: o Botafogo segue líder, mais líder do que nunca na primeira colocação com 59 pontos, seguido pelo Bragantino, que não quis vencer no meio de semana, acabou sendo derrotado em casa pela equipe do Atlético Mineiro e permaneceu com 52 pontos. O Botafogo foi favorecido, hein? O Botafogo, que inclusive contestou demais a decisão da CBF de ter adiado a partida da rodada contra o Fortaleza. Então o Botafogo agradece, porque nem Bragantino nem Flamengo quiseram nada, então o Botafogo, que não tem nada a ver, ainda tem um jogo a menos, né? Ainda tem um jogo a menos e continuou com 7 pontos de diferença em relação ao segundo colocado, que é o Bragantino. Na terceira colocação, o Palmeiras com 50 pontos. Na quarta colocação, o Flamengo também com os mesmos 50 pontos. Na quinta, o Atlético Paranaense com 48. Na sexta, o Grêmio com 47. Na sétima, o Atlético Mineiro com 46. Na oitava, o Fluminense com 45. Na nona, o Fortaleza, o Leão do Pici, que joga amanhã. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa decisão que pode ser histórica para uma equipe nordestina. Fortaleza na nona colocação com 42. Na décima, o tricolor paulista, o São Paulo, com 38. Virando a página, na 11ª colocação, o Internacional com 38. Na 12ª, o Cuiabá com 37. Na 13ª, o Cruzeiro com 37. Na 14ª, o Corinthians, que com a vitória sobre o Cuiabá deu uma respirada, somou 3 pontos, agora totaliza 36. Na 15ª, o Bahia com 34. Na 16ª, o Santos, mas não está livre totalmente desse fantasma do rebaixamento. Os comandados do técnico Marcelo Fernandes ocupam a 16ª colocação com 33 pontos. Primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Aí vem a zona da degola, né? Os desesperados. Na 17ª colocação, o Goiás com 31. Na 18ª, o Vasco com 30. Na 19ª, o Coritiba com 20. E na 20ª, o América Mineiro com apenas 19 pontos. A bola rolou ontem pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem no estádio Frasqueirão em Natal, ABC e Avaí ficaram no empate em 1-1. Daqui a pouco, às 19 horas, hoje, no estádio Castelão, Arena Castelão em Fortaleza, o Ceará recebe o vice-líder Sport. Também logo mais às 21h30, no estádio Jorjão, o Novo Horizontino recebe a Ponte Preta. Ainda hoje, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Guarani recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. Também às 21h30, amanhã, às 19h30, no Novelli Júnior, em Itu, teremos Ituano e Mirassol. Também amanhã, às 15h30. Amanhã, às 15h30, teremos Criciúma e Sampaio Corrêa, jogo no Heriberto Rios. Às 19 horas, teremos
Vila Nova e Atlético Goianiense fazendo o clássico local, jogo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Já no domingo, às 18h30, no Estádio do Café, em Londrina, o Londrina recebe o CRB. Às 19 horas do domingo, no Estádio Barradão, em Salvador, o Vitória da Bahia recebe o Juventude. E na Arena Condá, na segunda-feira, às 20 horas, a Chapecoense recebe o Tombense. E agora a gente fala da decisão da Copa Sul-Americana amanhã. Atenção, torcida do Fortaleza, o Leão do Pici pode fazer história amanhã em Maldonado, no Uruguai, jogo às 17 horas. Olha que confronto, hein? Fortaleza e LDU se enfrentando amanhã às 17 horas, minha gente. O Fortaleza que pode, caso conquiste a Copa Sul-Americana, né? Fortaleza pode se juntar como equipes brasileiras que conquistaram a Copa Sul-Americana. Pode se juntar a Internacional, São Paulo, Chapecoense e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. E pode fazer história, hein? Se o Fortaleza conquistar a Copa Sul-Americana, se tornará a primeira equipe nordestina a conquistar uma das competições continentais, né? Até aqui, quem chegou mais longe foi a equipe alagoana do CSA, que em 1999 chegou a uma decisão de Copa Comebol, ainda era denominada assim. Esta competição, Copa Comebol, na época perdeu para o Talleres da Argentina, o Talleres de Córdoba da Argentina, ficando com o vice-campeonato. Então o Fortaleza pode escrever uma história, né? Mais um capítulo na história dessa competição, se tornando a primeira equipe nordestina, não somente a ir mais longe, como também neste novo formato de competição, como conquistando um título, por que não, né? Os comandados do técnico Juan Pablo Vojvoda, com esta decisão, amanhã à tarde às 17 horas, jogo que será disputado no estádio Domingo Borguenio Miguel, em Maldonado, no Uruguai, às 17 horas, e a nossa produção apurou os prováveis times que poderão ir a campo amanhã. É certo que as escalações, como de praxe, né, costumam sair apenas uma hora antes das partidas, mas a nossa produção, diante até das preparações que foram feitas pelas duas equipes, já tem uma prévia dos dois times que poderão ir a campo amanhã, hein? E a gente vai passar para vocês. O Fortaleza, do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, o nome tá até errado ali, é Juan Pablo Vojvoda, deve ir a campo com João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, Brites e Tite na dupla de zaga, com Bruno Pacheco na lateral esquerda, o meio-campo composto por Caio Alexandre, Zé Wellison e Pochettino, e na frente Guilherme Marinho, que volta de contusão, e Lutero. Então esta deve ser a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda para este jogão de amanhã. Já a equipe equatoriana, a equipe da LDU, deve levar a campo Domingues no gol, né? O goleiro Domingues, Quinteiro na lateral direita, dupla de zaga formada por Ricardo Adé e Facundo Rodrigues, com Quinones na lateral esquerda, um meio-campo composto por Piovi, Martínez e Gonzalez, e na frente Juan Julio, Ibarra e Paolo Guerreiro. Esta é a equipe do técnico Luiz Zubeldia. Toda a sorte do mundo a equipe do Fortaleza, que é o Brasil nessa disputa. A arbitragem para esta partida
será venezuelana. Apita o jogo o árbitro Jesus Valenzuela, da Venezuela, auxiliado pelos seus compatriotas, o assistente número 1, Jorge Urrego, e pelo assistente número 2, Túlio Moreno. O árbitro de vídeo é da Argentina, Jorge Balinho. Então, o ingrediente, ou os ingredientes, como prefiram, para esta partida de amanhã entre Fortaleza e LDU do Equador, LDU de Quito do Equador, né? Uma equipe que, assim como o Fluminense, chega 15 anos depois a uma decisão, né? Coincidentemente, foi exatamente para esta equipe que o Fluminense foi derrotado na decisão da Libertadores de 2008 em pleno Maracanã, perdendo nos pênaltis. Para quem não se lembra aquele episódio que a torcida tricolor carioca prefere até esquecer, né? Então, o Fluminense perdendo nos pênaltis, fez uma belíssima partida, 3 gols do então Thiago Neves, que naquele dia estava inspirado, destruiu o jogo, mas não foi o suficiente. O Fluminense tinha perdido o jogo de ida lá na altitude de Quito, no Equador, por 5-2, então é uma memória trágica para a torcida tricolor, que todos fazem questão até de esquecer. Agora a gente fala da seleção brasileira sub-23, que disputa os Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile. Ontem o Brasil venceu a Colômbia por 2-0 em Valparaíso e garantiu, com uma rodada de antecedência, a classificação para a semifinal do torneio masculino de futebol nos Jogos Pan-Americanos deste ano. Guilherme Biro e Gabriel Pirani fizeram os gols do Brasil no estádio Elias Figueroa. Com 2 vitórias, o Brasil lidera o Grupo B com 6 pontos e já assegurou um dos 2 primeiros lugares na chave. Colômbia e Estados Unidos, que se enfrentam na última rodada, vem a seguir com 3 pontos. Domingo, a seleção comandada por Ramon Menezes vai enfrentar Honduras às 18 horas pelo horário de Brasília. No Grupo A, o Chile tem 6 pontos e também já está classificado. Uruguai 3, México e República Dominicana 1 ponto cada, onde disputarão a última vaga. E a vitória de ontem foi relativamente tranquila, sem qualquer dificuldade, né? Então, os gols da seleção brasileira de Guilherme Biro e também do Pirani, né? E o Brasil já garantido nessa próxima fase da competição, a seleção brasileira, os meninos do Brasil, comandados por Ramon Menezes. Agora a gente continua falando de futebol e olha, final de semana será um final de semana de clássicos pelos principais campeonatos de futebol no mundo, principalmente na Europa, hein? Amanhã, às 11h15 da manhã, em Barcelona, tem o clássico Barcelona e Real Madrid, um clássico de muita rivalidade local. E a nossa produção foi atrás do retrospecto do enfrentamento entre essas 2 equipes, né? Que até aqui são nos últimos 14 confrontos, há de se ressaltar isto: 6 vitórias do Barcelona, 1 empate e 7 vitórias da equipe madrilenha. Então amanhã tem tudo para o Barcelona, jogando em casa, talvez ou não, pode vencer e igualar, pelo menos nesses últimos 14 confrontos, o número de vitórias da equipe merengue, né? E a nossa produção também foi buscar o retrospecto dos últimos 5 encontros entre essas 2 equipes, Real Madrid e Barcelona. Este ano, os últimos encontros deste ano,
entre as duas equipes que já se enfrentaram 5 vezes, portanto esta será a 6ª partida na atual temporada entre as duas equipes, né? O Barcelona venceu o primeiro confronto pela Supercopa da Espanha, também venceu pela Copa do Rei, jogando este ano, venceu no dia 15 de janeiro, venceu por 3-1 pela Supercopa da Espanha, pela Copa do Rei. Dia 2 de março, venceu novamente, voltou a vencer pelo Campeonato Espanhol no dia 19 de março, olha aí, hein, o retrospecto, levou uma goleada do Real Madrid no dia 5 de abril pela Copa do Rei, inclusive perdendo o título, né, da Copa do Rei da Espanha, e venceu um amistoso no dia 29 de julho, também em Barcelona, por 3-0. Então este é um jogo realmente de muita rivalidade entre as duas equipes. Se a gente costuma comentar que aqui no futebol brasileiro o que não faltam são rivalidades, né? Grêmio e Internacional, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians. Lá na Espanha, esse clássico aí também é um clássico que envolve muita rivalidade entre as duas equipes, entre Barcelona e Real Madrid. O final de semana também será de clássico, mas na Inglaterra, pela Premier League, no próximo domingo ao 12:30, no estádio Old Trafford, em Londres, teremos o encontro entre os Manchester United versus Manchester City. Olha, a equipe do técnico Erik ten Hag, o holandês, que é a equipe do United, recebe a equipe do City, do Pep Guardiola, o Manchester City. E olha, a nossa produção também foi buscar o retrospecto dos últimos 15 jogos entre essas duas equipes. 6 vitórias do Manchester United, que no próximo domingo joga em casa, 1 empate e 8 vitórias do Manchester City. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, o Manchester City, olha, tem uma boa vantagem, né, nos confrontos sobre a equipe do Manchester United, né? Primeira vitória ano passado, dia 6 de novembro, pelo Campeonato Inglês, 2-0 na casa do Manchester United. Depois, jogando em casa, os comandados de Pep Guardiola golearam por 4-1 já no dia 6 de março. Aliás, dia 6 de novembro de 2021. Essa vitória do Manchester City pelo Campeonato Inglês por 2-0. Aí, dia 6 de março do ano passado, goleada do Manchester City, 4-1 sobre o United. Também dia 2 de outubro do ano passado, outra vitória expressiva do Manchester City por 6-3. Aí tivemos uma vitória no dia 14 de janeiro deste ano, vitória do Manchester United por 2-1, mas no dia 3 de junho, o Manchester City devolveu com uma nova vitória por 2-1 sobre a equipe do Manchester United. O encontro do próximo domingo, encontro interessante entre dois dos principais astros das duas equipes, pelos lados do Manchester United, e o inglês Marcus Rashford contra ele, o cometa Haaland, o norueguês Erling Haaland, pelo lado do Manchester City. Estarão mais uma vez frente a frente no próximo domingo, jogando nesse jogão no Old Trafford, em Londres, que certamente receberá um daqueles públicos, né, que para quem é amante do futebol, realmente é um confronto
pra lá de interessante esse confronto entre Manchester United e Manchester City pela Premier League, próximo domingo ao 12:30. Então você que é amante do futebol, certamente vai acompanhar esta partida, bem como amanhã, às 11h15 da manhã, o confronto entre Barcelona e Real Madrid. Então, um final de semana, daquele para quem é amante do esporte e amante do futebol. A gente vai fazer uma rápida parada, mas é muito rápida mesmo, hein? No próximo boletim, aliás, no próximo bloco, programa de hoje com um formato um pouco diferente daquele que você está acostumado. Hoje na íntegra, o momento do esporte. No próximo boletim, no próximo bloco, né? O costume de chamar de boletim. No próximo bloco a gente vai falar do Novo Basquete Brasil, do basquete da NBA. Vamos também destacar os Jogos Pan-Americanos e outros destaques. Então continuem aqui antenados com a gente e não saiam daí. Até já! Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Viu como foi rápido? Estamos de volta com mais um bloco dentro do Momento do Esporte, né? Lembrando sempre que você é o nosso convidado para interagir conosco, curtindo a nossa hashtag Momento do Esporte. Tá lá para quem nos acompanha através dos nossos canais no YouTube, tá lá no canto superior direito da sua tela, né? Então você é o nosso convidado a curtir a nossa hashtag e também interagir conosco, curtindo, mandando a sua mensagem através do nosso número de WhatsApp, né? Que é o DDD 21 96507 8236, DDD 21 96507, passando aí o número na sua tela. 965078236 é o número de WhatsApp para você interagir com a nossa programação. DDD 21 965078236 é o telefone da sua ligação e também da sua participação para você ligar, interagir conosco e mandar aquele alô, aquele vídeo, aquela mensagem que você quiser para interagir com a gente aqui pelas nossas programações, pela nossa programação esportiva, o Momento do Esporte, abordando diariamente os principais acontecimentos do mundo esportivo através das emissoras e também pelas nossas redes sociais. Muito bem, agora a gente vai falar de basquete, o basquete do
Bauru, né? O Bauru que mostrou resiliência, superou uma desvantagem de 14 pontos e ontem à noite venceu o Paulistano de virada por 75-71. O jogo disputado no ginásio Panela de Pressão no interior de São Paulo foi válido pela segunda rodada do Novo Basquete Brasil, portanto um resultado importante para a equipe bauruense, né? A equipe do Bauru jogando em casa e fazendo realmente esse resultado por 75-71 sobre a equipe do Paulistano. E o cestinha da partida foi Alex Garcia, que conduziu o time da casa ao anotar 22 pontos, 5 rebotes e 4 assistências. O Dragão conquista o seu segundo triunfo, mantém os 100% de aproveitamento na competição e sobe para a terceira posição na tabela. Por outro lado, o adversário perde a segunda, continua zerado e passa a ser o lanterna do Novo Basquete Brasil. Este foi o segundo jogo de cada uma das equipes. Enquanto o Dragão bateu o São Paulo na estreia, o Paulistano já tinha perdido para a equipe do Franca. Então, sinalzinho de alerta ligado para a equipe do Paulistano, que as coisas não andam nada boa pelos lados lá da equipe do Paulistano, né? Em jogo disputado também na noite de ontem, o Vasco bateu o Pato por 71-72 no ginásio da Tijuca Tênis Clube. Aliás, do Tijuca Tênis Clube no Rio de Janeiro, ainda sem a estreia do Ala Marquinhos, recém-contratado pelo Gigante da Colina, o clube carioca saiu vitorioso em uma partida equilibrada, conquistando sua primeira vitória em 2 partidas na competição. Paulite foi o destaque cruzmaltino com 18 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Os paranaenses, por sua vez, perderam pela segunda vez em 3 jogos na atual temporada do NBB. No entanto, o cestinha da partida foi o ala armador Michel, do clube paranaense, com 24 pontos. Então, um importante resultado para o Vasco da Gama, né? O Vascão da Gama, nesta sua performance no Novo Basquete Brasil. Derrotado pelo Unifacisa na estreia do Novo Basquete Brasil, São José Basquetebol tenta a primeira vitória no torneio. Daqui a pouco, hein, às 19h30, a equipe encara o Fortaleza Basquete Cearense no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos, e a entrada é gratuita. Tá aí um bom atrativo para você que é amante de esporte e curte basquete, assim como eu, que adoro ver uma boa partida de basquete. Me amarro, né? Eu, na força da expressão, adoro basquetebol. Porque adorar, a gente só deve adorar a Deus, né, minha gente? Antes que alguém já pense em alguma coisa, é uma força de expressão mesmo. Mas sou apaixonado de montão por bons jogos de basquete, ainda mais aquelas partidas que são super bem disputadas, né? Para esta partida desta noite, o São José está na 13ª colocação, após uma derrota por 68-62 para o Unifacisa. O Fortaleza Basquete Cearense, por outro lado, venceu na estreia, bateu o Mogi por 65-63 fora de casa e ocupa a 7ª colocação. O Mogi das Cruzes vai tentar a recuperação do Novo Basquete Brasil também hoje, logo mais às 20 horas no ginásio Hugo Ramos em Mogi, em duelo válido pela segunda rodada da fase regular. Será o segundo de uma sequência de 4 partidas em casa dos mogianos, que ainda vão encarar o Pato Basquete no próximo dia 8 de novembro e o Minas no dia 10, também no ginásio Hugo Ramos. O Mogi estreou na competição com uma derrota nos segundos finais para o Fortaleza por 65
a 63 na última quarta-feira. Resultado que deixou o time momentaneamente na 12ª colocação na tabela de classificação. Então, tá aí a equipe do Mojimirim tentando apagar a derrota para o Fortaleza, né, na estreia, e tentando daqui a pouco às 20 horas, quem sabe uma recuperação na tabela de classificação do Novo Basquete Brasil, temporada 2023-2024. Amanhã acontecerá apenas um jogo, né? Aliás, aconteceu hoje, às 17 horas, União Corinthians enfrentou a equipe do Botafogo. Essa partida aconteceu hoje, mas até aqui nós não temos Aliás, é amanhã, minha gente, perdão, tá? Eu tô fazendo aqui uma pequena confusão. Esta partida é amanhã, às 17 horas, entre União Corinthians e Botafogo. Então, esse jogo, única partida do Novo Basquete Brasil neste final de semana, amanhã às 17 horas. Agora a gente fala de NBA, jogo disputado da NBA ontem, né? Tivemos a vitória do Milwaukee Bucks, 118-117, no Philadelphia 76ers. Jogo disputado ontem. Outras partidas serão disputadas hoje, na rodada da NBA, nesta nova temporada. Daqui a pouco, às 20 horas, o Charlotte Hornets recebe a equipe do Detroit Pistons. Também às 20 horas, o Memphis Grizzlies recebe o Denver Nuggets. Em Cleveland, às 20h30, o Cleveland Cavaliers receberá a equipe do Oklahoma City Thunder. Também às 20h30, em Boston, o Boston Celtics recebe o Miami Heat. Também no mesmo horário em Atlanta, o Atlanta Hawks enfrentará a equipe do New York Knicks. Também hoje às 21 horas em Chicago, o Chicago Bulls enfrenta o Toronto Raptors. Também às 21 horas em San Antonio, o San Antonio Spurs recebe o Houston Rockets. Às 21h30 em Dallas, o Dallas Mavericks recebe o Brooklyn Nets. Às 22h30 em Utah, o Utah Jazz recebe o Los Angeles Clippers. Às 23 horas teremos em Portland o Portland Trail Blazers enfrentando a equipe do Orlando Magic. Às 23 horas teremos também às 23 horas em Sacramento, Sacramento Kings enfrentando a equipe californiana do Golden State Warriors. Amanhã às 20 horas em Nova Orleans teremos New Orleans Pelicans versus New York Knicks. Também amanhã às 20 horas em Detroit, o Detroit Pistons volta à quadra para enfrentar a equipe do Chicago Bulls. Em Washington, também amanhã às 20 horas, o Washington Wizards recebe o Memphis Grizzlies. Em Cleveland, amanhã às 20h30, o Cleveland Cavaliers recebe a equipe do Indiana Pacers. Em Toronto, também amanhã às 20h30, o Toronto Raptors enfrenta o Philadelphia 76ers. Amanhã às 21 horas também teremos Minnesota Timberwolves enfrentando a equipe do Miami Heat. E fechando a noitada de sábado, amanhã em Phoenix, o Phoenix Suns enfrentando a equipe do Utah Jazz. No domingo teremos outras partidas movimentando esta temporada de NBA. Às 16h30 em Oklahoma, o Oklahoma City Thunder enfrentando o Denver Nuggets. Às 20 horas em Houston, Houston Rockets
recebe o Golden State Warriors. Em Milwaukee, o Milwaukee Bucks, também domingo às 20 horas, enfrenta o Atlanta Hawks. Às 20h30 de domingo, em Filadélfia, o Philadelphia 76ers enfrenta o Portland Trail Blazers. Em Los Angeles, às 22 horas de domingo, teremos Los Angeles Clippers versus o San Antonio Spurs. E fechando a noitada de domingo, e podemos dizer de final de semana, da nova temporada da NBA, às 22 horas em Sacramento, o Sacramento Kings, no próximo domingo, recebe a equipe do Los Angeles Lakers. Agora a gente fala dos Jogos Pan-Americanos. E olha, o Brasil acabou perdendo o jogo ontem no Chile, né? Para a seleção da República Dominicana e acabou conquistando a medalha de prata no vôlei feminino. A seleção perdeu por 3-0 para as dominicanas, com parciais de 26-24, 25-16 e 25-19. Esse foi o segundo título seguido das dominicanas no PAN e o terceiro na história. As brasileiras não ficam com ouro desde os Jogos de Guadalajara, no México, em 2011. Apesar da grande campanha na primeira fase, nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, a seleção não jogou tão bem contra as dominicanas e acabou dominada em todos os sets. A equipe foi comandada por Paulo Coco, auxiliar técnico de José Roberto Guimarães. E agora a gente atualiza o quadro de medalhas para você, né? O quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Na primeira colocação, os Estados Unidos, com 59 medalhas de ouro, 40 de prata e 40 de bronze, totalizando 139. Na segunda colocação, o México, com 30 medalhas de ouro, 15 de prata e 25 de bronze, totalizando 70. O Canadá ocupa a terceira colocação com 29 medalhas de ouro, 24 de pratas e 30 de bronze, totalizando 83. O Brasil ocupa a quarta colocação com 14 de ouro, 25 de prata e 27 de bronze, totalizando 66. A Colômbia vem logo na quinta colocação com 6 medalhas de ouro, 11 de prata e 12 de bronze, totalizando 29. Na sexta, o Chile, 5 medalhas de ouro, 12 de pratas e 11 de bronze, totalizando 28. Na sétima, a República Dominicana, com 4 de ouros, 4 de prata e 4 de bronze, totalizando 12. Na oitava, Cuba, hein? Que surpresa! A delegação cubana, que costuma conquistar medalhas tanto em Jogos Pan-Americanos quanto em Olimpíadas, ocupa a oitava colocação com 3 medalhas de ouro, 4 de pratas e 6 de bronze, totalizando 13. Na nona, os hermanos argentinos, com 2 medalhas de ouro, 10 de prata e 10 de bronze, totalizando 22. Na décima, o Equador, com 2 de prata, 2 de ouro, 4 de prata e 9 de bronze, totalizando 15. Na 11ª colocação, a Venezuela, com 2 medalhas de ouro, 4 de prata e 5 de bronze, totalizando 11. Os atletas independentes da Guatemala, que foi punida, ocupam a 12ª colocação com 2 medalhas de ouro, 4 de prata e 4 de bronze, totalizando 10. Na 13ª, o Uruguai, com 2 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze, totalizando 5. Na 14ª, o Peru, com 2 de ouro, 1 de prata e 8 de bronze, totalizando 11. Na 15ª, a Bolívia, 2 de prata, 1 de ouro e 2 de bronze, totalizando 5. Na 16ª, Trindade e Tobago, 1 medalha de ouro e 1 de prata, 2 medalhas conquistadas. Na 17ª, a Nicarágua, com 2 medalhas de prata. Na 18ª, o Haiti, com 1 medalha de prata e 2 de bronze, 3 medalhas conquistadas. Na 19ª colocação, Suriname, com 1 medalha de prata. Na 20ª, Porto Rico, com 6 medalhas de bronze.
Na 21ª colocação, Costa Rica com 2 medalhas de bronze. Na 21ª, Panamá com 2 de bronze, assim como o Paraguai também com 2 medalhas de bronze. As Bahamas com 1 medalha de bronze, as Bermudas com 1 medalha de bronze, El Salvador com 1 medalha de bronze e a Jamaica com apenas 1 medalha de bronze. Essas as delegações ou os países que possuem medalhas. Lembrando que o critério é pela quantidade, nesta ordem, de medalhas de ouro, para efeito de classificação, medalha de ouro, medalhas de prata e medalhas de bronze. Então, é o que é levado em conta para o cômputo na classificação geral do quadro de medalhas, né? Medalhas de ouro, maior quantidade de medalhas de ouro conquistadas. Aí você pode até ver, muitas das vezes, em balanços que são divulgados diariamente e atualizados, um país ter menos quantidade de medalhas, né? Menos quantidade de medalhas em relação a outros, mas está acima pela quantidade de ouro e prata, nessa ordem, tá? Então, por isso que é assim que é estabelecida a classificação no cômputo geral da classificação no quadro de medalhas, tanto dos Jogos Pan-Americanos, quanto dos Jogos Pan e Parapan, né? Quanto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos também no ano que vem. Só para que você fique super bem informado. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, não é mesmo? Bom, no próximo bloco a gente vai destacar o esporte local e aquelas últimas notícias esportivas que circulam na rede. Portanto, continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Até já. Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Minha gente, aqui é rápido, né? É vapt-vupt, como dizia o professor Raimundo na escolinha do professor Raimundo, não é mesmo? É um intervalo rápido para a gente estar juntos aqui e abordando os principais acontecimentos do mundo esportivo para você na noite de hoje, né? Na noite desta sexta-feira, você que já está na expectativa de mais um final de semana chegando para que a gente renove as nossas energias para mais uma semana que está prestes a começar no próximo domingo, né? Bom, neste nosso bloco a gente vai falar do esporte local. Começa hoje. A bola vai começar a rolar hoje com a partida para o Esporte Clube Maricá, né? Começa o campeonato para a equipe do Esporte Clube Maricá na categoria adulto masculino. Jogo logo mais às 21h30 no ginásio do Esporte Clube Maricá, e o confronto será contra o Grajaú Celso Lisboa. E o segundo confronto na abertura do turno único será entre Esporte Correias
e São João, amanhã, às 4 da tarde, no Esporte Clube Correia. E também teremos a partida entre a Associação Esportiva de São Gonçalo diante da Portuguesa transferida. Essa partida, que tinha sido transferida em 2 oportunidades, está prevista para a próxima terça-feira, às 21 horas, no ginásio Sidney Monteiro e com entrada aberta ao público, hein? A única partida da rodada de abertura, ainda sem data confirmada, é entre Três Rios e o time de Cristo. As equipes do Magé Futsal, campeão carioca do ano passado, né, e do Clube Vasco da Gama, folgam. Então, tá aí essa partida entre o Esporte Clube Maricá, que joga daqui a pouco às 21h30 contra o Grajaú e Celso Lisboa. Final de semana, a bola rola pelas quinta rodada da Copa da Amizade de Futebol Mirim, numa competição que está sendo disputada no Campo dos Cordeiros, em São Gonçalo, e a bola rola no próximo domingo. Amanhã a bola rola cedo, hein, minha gente? É amanhã, só corrigindo. Amanhã, às 8 horas da manhã, teremos o confronto entre Caramba e Estrela Azul. Às 9h20, Colina e Atlético Gonçalense. E às 10h30, Futebol Performance versus Dom Ricardo. Então, amanhã, hein? Coloque aí o despertador para acordar, para despertar cedo. Você que é amante do futebol mirim, uma competição muito legal, muito bacana, disputada no Campo dos Cordeiros, em São Gonçalo, no bairro de Santa Isabel, em São Gonçalo. A segunda rodada da primeira taça das comunidades de futebol Society adulto feminino marca a estreia da equipe Vem Quem Gosta, do bairro do Colubandê, em São Gonçalo. A rodada será disputada no próximo domingo, agora sim, no próximo domingo, no campo chamado Três Campos da Trindade, hein, minha gente? Lá em São Gonçalo. A programação prevê os confrontos entre Projeto Loirinho e EFAS, às 8 da manhã, Apolo Vila Brasil e Escadão, às 9h, Projeto Renascer e Leões, às 10 horas. Olha, o Grêmio Recreativo Escola de Samba do Porto da Pedra também tem um time disputando esta competição e entrará em campo no próximo domingo no contra o Complexo do Salgueiro, às 11 horas da manhã. Também teremos Projeto Maria Vaz versus Vem Quem Gosta, ao meio-dia, e Instituto Éder Fé versus Projeto Felpe, às 13 horas. A competição é organizada pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer, em conjunto com a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. E uma última notícia, o zagueiro Nino só poderá mesmo estar à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida do próximo dia 4 de novembro, na grande decisão da Libertadores no Maracanã, diante do Boca Juniors. O jogador, que a princípio tinha a previsão de retornar na partida da próxima terça-feira, quando o Fluminense enfrentará o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, terá que... O departamento médico do Fluminense optou por poupar o jogador, vem trabalhando com afinco para que o Nino, que é capitão, inclusive, do Fluminense, ele esteja pronto para esta grande decisão. Caso o Nino não esteja em condições de jogo, é provável que Felipe Melo atue no seu lugar. Então, fica aí a preocupação, não é? O Nino, que se contundiu na fase de preparação para o jogo entre Brasil e Uruguai, se contundiu
num treinamento da seleção brasileira. É uma lesão no joelho esquerdo e, a princípio, o que foi divulgado é que não seria nada preocupante, mas tá levando esse tempo aí para que o jogador ele se prepare adequadamente e possa ter plenas condições de atuar pelo Fluminense na decisão da Copa Libertadores, próximo sábado. De amanhã a uma semana, o Brasil vai parar para este jogão entre Fluminense e Boca Juniors. E assim a gente chega ao término de mais uma edição do Momento do Esporte. Agora você segue com a programação das emissoras, outras atrações em nossas redes sociais, com outras informações. O Momento do Esporte voltará na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Portanto, eu desejo a todos vocês saúde e paz, cuidem-se bem. O meu muito obrigado pela sua agradabilíssima companhia. Quem teve a oportunidade de nos ouvir pelas emissoras ou até mesmo de acompanhar através dos nossos canais e também da nossa página no Facebook. Fiquem com Deus, cuidem-se bem, que Deus os abençoe grandemente e até a próxima, se Deus quiser. Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook.